A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema Desigrejados. O que significa isso, amados irmãos? Vamos ver, vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos, vamos começar mais um estudo muito importante aqui para a Glória de Deus com o tema Desigrejados. Esse tema aí que surgiu por um pouco de tempo aí, tem surgido aí, principalmente os grandes líderes dessas grandes igrejas aí, chamam os irmãos que não vão mais nos templos de desigrejados. Vamos ver aqui, amados irmãos, por que se chamam os irmãos que não vão no templo desigrejados? Vamos ver se é correto ser chamado assim ou não, amados irmãos. Vamos estar lendo aqui Hebreus, Romanos, Atos, Romanos novamente, Filemão e para terminar Hebreus, para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, vamos estar aqui abrindo nossas Bíblias para a glória de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25, amados irmãos. Está esmiuçando essa palavra e vamos ver se é correto chamar os irmãos que não vão para templos de desigrejados para a glória de Deus. Vamos lá. Versículo 19 ao 25, que diz assim: privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo seu véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, para a glória de Deus. Considerando-nos também uns os outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, amados irmãos, esses versículos aqui diz que devemos congregar, né? Não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, mas devemos, né, nos admoestar dia após dia, e veja que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, desde aquela época, o dia do Senhor já estava próximo. Imagina agora, amados irmãos, depois de quase 2000 anos, aí sim que Cristo está às portas para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos que congregar, o que significa essa palavra, amados irmãos? O significado dessa palavra, congregar, que significa ajuntar-se, ou seja, se reunir. Os irmãos se reunindo com o povo de Deus para louvar, glorificar o nome do Santo Deus, ler as Escrituras do Senhor, cantar hinos para a glória de Deus. Isso significa congregar. Mas vamos ver aqui se realmente o congregar tem que ser só no templo, tem que ser só em algum lugar específico, criado por homens, ou aonde for que um homem se reunir, Deus estará com ele, para a glória de Deus. Então, o certo é que não devemos deixar de congregar, mas devemos congregar, se juntar com os irmãos, para que a gente venha um ajudando o outro, né, amados irmãos, para a glória de Deus. Vamos estar lendo aqui agora, amados irmãos, Romanos 12, 1 e 2, para a glória de Deus. Aliás, espera aí. Vamos estar lendo primeiramente, amados irmãos, Atos 2, do 1 ao 2. Vamos estar lendo Atos 2, do 1 ao 2, que diz assim: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio no céu um som
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, para a glória de Deus. Ou seja, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, todos eles estavam reunidos na casa. Então, no dia de Pentecostes, ou seja, no dia da festa de Pentecostes, como prometeu o nosso Senhor Jesus Cristo, desceu o Espírito Santo dos céus e encheu toda a casa, incluindo os seus discípulos. Ou seja, eles estavam reunidos na casa deles, né? Com certeza lendo as Escrituras do Senhor, cantando hinos, orando ao nosso Deus, para que esse dia se cumprisse, né? No dia de Pentecostes, porque o Pentecostes, a festa de Pentecostes, aponta para a descida do Espírito Santo de Deus na chuva temporã, e tem a segunda chuva, a segunda porção, a serôdia, nos últimos dias, para que seja afastado o que detém hoje em dia a manifestação do anticristo, é essa apostasia que está no mundo, amado. Ou seja, esse esfriamento vai ser afastado. Os servos do Senhor cada dia mais vão estar buscando o nosso Deus, então se levantar assim anticristo, que se opõe a tudo que se chama Deus, que quer ser adorado. Então o que detém nesse momento é a apostasia, não é arrebatamento nenhum, amados irmãos, que essa palavra nunca significou arrebatamento. Mas voltando aqui, amados irmãos, eles não estavam se reunindo no templo, estavam se reunindo na casa deles, para a glória de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que esse termo desigrejado, esse termo não existe. Porque onde nós viemos a estar reunidos, né, amados irmãos? Quer que seja na casa, quer seja no templo, ou em outro local, qualquer outro local, que os servos de Deus se reúne ali, se faz o Senhor presente. E a congregação dos santos está ali, amados irmãos. Então nós vemos aqui que no dia de Pentecostes, os servos do Senhor estavam reunidos na casa, o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa, e aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né? Atos 2 todo, os dons de língua, etc. Para a glória de Deus. Vamos estar lendo também aqui Atos 12, 2. Atos 12, 12. Atos 12, 12, amados irmãos. Atos 12, versículo 12. Diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa da Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ou seja, amados irmãos, todos estavam na casa de Marcos e congregavam lá, dia após dia, sábado a sábado. Ou seja, a congregação dos santos, quer que seja na sua casa, quer que seja no templo, ou em qualquer lugar onde você se propôs a ir, com os irmãos, é a congregação dos santos do Senhor. Ou seja, esse termo desigrejado, isso não existe, amado. São um termo criado por homens, né? Dizendo que só há salvação dentro daqueles templos, daquelas igrejas que eles titulam, né? Igreja com nome de denominações das mais variadas possíveis. Ou seja, nós vemos que na palavra de Deus isso não existe. A congregação está onde você estiver com seus irmãos, com a sua família, onde tiver 2 ou 3 na presença de Deus, ali é a congregação dos santos do Senhor, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que se reunia na casa de Marcos, na casa da Maria, mãe de João, etc. Estavam congregavam entre os irmãos, oravam entre eles, liam as Escrituras do Senhor, ou seja, adoravam ao nosso Deus, para a glória de Deus. Vamos estar lendo aqui também, amados irmãos, Romanos 12, do 1 ao 2. Porque acontece
Por que acontecem essas coisas que estão acontecendo aí, amados irmãos? Os irmãos estão deixando as igrejas e congregando em casa para a glória de Deus. Nós vemos que os tempos são difíceis, né? Por isso que esse tempo aí é necessário a gente estar estudando a Escritura do Senhor para que nós venhamos a ver que isso não acontece, né, amados irmãos? Então vamos estar lendo aqui em Romanos 12, do 1 e 2, para a glória de Deus. Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: Rogavo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, a congregação dos santos. O culto é nós se congregando como santo povo de Deus, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e através do nosso corpo, né? Sacrifício vivos, né? Se afastando do pecado, vivendo em santidade com Deus, para a glória de Deus. Esse é o nosso culto racional, ou seja, o culto a Deus é racional, não é uma coisa irracional que a gente não pode saber o que vai acontecer, não sei o quê. De repente a pessoa está ali, de repente cai no chão. Isso não tem nada a ver com Deus, não, amados irmãos. Isso é fogo estranho, né? Mas temos que estar ligados nesse tipo de sinais, esse tipo de acontecimentos, principalmente nos tempos que acontece isso aí. Porque o culto a Deus é racional, é a mente, né? Com palavras que todos venham entender, etc. Versículo 2: E não vos conformais com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não podemos nos conformar com esse mundo, com esse século, e nós temos que se transformar através da palavra de Deus, e devemos viver em santidade com o Senhor, se afastando do mundo, etc. E por que acontece que os irmãos venham a se afastar desses templos aí? E os grandes líderes, né, intitulam esses irmãos de desigrejados. Por que eles estão se afastando de Deus? Porque essa passagem aqui de Romanos 12 não está sendo cumprida, meus irmãos. Porque nós vemos hoje em dia nesses templos aí gigantes, grandes, até em templos pequenos, que o mundo está entrando dentro das igrejas. São festas do mundo e do homem pagã sendo comemoradas dentro das igrejas. Pisca-pisca, a igreja está toda preta, parece até uma boate, uma discoteca. É toda preta, tudo escuro, com pisca-pisca lá no teto, né? Etc, etc. Por causa desses acontecimentos e outras coisas mais de fogo estranho que estão sendo introduzidos dentro desses templos, dessas igrejas, que muitos irmãos estão se afastando de lá. Aí esses líderes chamam esses irmãos de desigrejados. Isso não existe, amados irmãos. Eu creio que esses irmãos que estão se afastando, estão congregando em casa, com outros irmãos que estão fartos dessas coisas acontecer dentro das igrejas, que era para ser chamada casa de oração, né? Ou seja, só coisa de Deus dentro da igreja, nem aniversário sendo comemorado, nem Natal, nem Ano Novo, nem nada dentro da igreja, não, porque nós devemos separar o que é santo, o que foi feito para Deus, e o que é profano, o que é comum, o que foi feito para o homem. Se a gente quer comemorar aniversário, tem um local certo para comemorar, porque dentro da igreja ali foi feito somente para adorar a Deus. Tudo que é feito ali é para adorar a Deus. Então muitos dos irmãos estão se afastando de lá, devido a esses acontecimentos, e estão se sendo titulados por esses líderes aí como desigrejados. Eu creio que esses irmãos têm sede de justiça e com certeza estão se congregando nas suas casas, porque isso é mandamento de Deus. Congregação é onde quer que seja, estiver 2 ou 3 ou mais, ali estará o povo de Deus ali congregando e orando, como a gente acabou de ler aqui no Atos 12, 12, Atos 12, 12, né? Na casa da Maria, o João, etc. Estavam todos reunidos orando para a glória de Deus. E ali está a congregação dos santos do Senhor. Vamos estar lendo aqui também, amados irmãos, Romanos 16. Romanos 16.
versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epéneto, primícias da Ásia para Cristo. Ou seja, meus irmãos, acabamos de ler novamente, né, que congregar a igreja que se reúne na casa do irmão Epéneto. Que nome, misericórdia. Então, todos se reuniam na casa desse irmão. Quer dizer, a igreja, a congregação que se reunia na casa dos irmãos. Isso é congregar, mas irmãos, é se reunir. Quer seja na sua casa, quer seja no templo, onde for. Na palavra de Deus não diz que você deve se reunir somente lá. E sim, você deve se reunir onde você se sente melhor, onde você realmente, as coisas de Deus vão ser cumpridas, né? Não misturar o santo com o profano, etc, etc, etc. Então esse nome de desigrejar não existe. Agora, existe também muitos irmãos que se afastaram desses tempos por causa desses acontecimentos e também não estão congregando. Isso não é bom, amado irmão, porque nós vivemos momentos difíceis, devemos estar sempre se reunindo como igreja do Senhor, como congregação santa, para cada um irmão ajudar o outro, porque passamos por momentos difíceis. Os momentos que vão vir são mais difíceis ainda, de perseguição, etc. Então, um ajudando o outro, o irmão, se um cai, o outro ajuda, se levantar, etc. Porque os tempos são ruins, amados, e devemos congregar para a glória de Deus. Filemão 1, do 1 ao 2 também, amados irmãos. Para a gente finalizar essa parte aí da congregação dos santos em casa, para a glória de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e o Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na tua casa, ou seja, na tua casa. Era comum isso acontecer, que todo mundo se reunia na casa de um irmão, na casa do outro, etc. Porque nesse momento também estava existindo já muitas perseguições, mas antes mesmo das perseguições já tinha reunião das casas, não só na sinagoga, mas nas casas, para um irmão ajudar o outro. Uns vendiam as coisas, davam aos apóstolos, que dividiam as coisas, e todos comiam, se vestiam da mesma forma, do modo santo, puro e bom, né? Comum, né? Não com trajes extravagantes, e sim com muita simplicidade para a glória de Deus. Então nós vemos que a congregação é na casa do irmão, na casa do outro, etc, etc. Não só nos templos, para a glória de Deus. E devemos deixar claro que tem templos, tem igreja de pastores verdadeiros, santos e justas, que não se contamina com essas coisas e que prega a palavra genuína para a glória de Deus. Então, para terminar, vamos ler aqui Hebreus 12. Hebreus 12, 14. Para a glória de Deus. Hebreus 12, 14. Que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, amados irmãos, devemos seguir a paz com todos, mesmo aqueles irmãos que saíram dos templos, deve seguir a paz com eles também, porque são irmãos também, amados irmãos. São irmãos, todos nós somos irmãos. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo falou que é necessário que o joio cresça no meio do trigo, até que naquele grande dia seja separada o joio e seja jogado no fogo, e o trigo seja colocado no celeiro. O celeiro significa o novo céu e a nova terra, e o fogo e enxofre, amados irmãos. Então devemos seguir a paz com todos, e a santificação, porque sem a santificação e a paz com todos, não veremos a Deus, amados irmãos. Então temos que nos santificar dias após dias, seguir a paz com os irmãos, porque essa é uma grande ordenança, um mandamento de Deus. Paz e santidade, que sem santidade ninguém verá a Deus, amados irmãos. Ninguém vai subir para os céus ao encontro do Senhor dos ares e entrar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus de qualquer maneira, vivendo em pecado, transgredindo o mandamento de Deus
e de modo que não, esses mandamentos não existem mais. Jesus Cristo cravou na cruz essas falácias. Jesus é o meu descanso. Sim, nosso Jesus Cristo é o nosso descanso, no sentido que devemos confiar nas promessas do nosso Jesus Cristo com a fé, né? E prosseguir o caminho, né? Dia após dia, carregando nossa cruz e seguindo nosso Jesus Cristo. Não que não tem mais um descanso. Pô. Em Hebreus 4 fala, existe mais um descanso sabático para o povo de Deus guardar. E Jesus tirou a barreira da inimizade. Não podemos falar que Hebreus é só os judeus, e sim todo aquele povo que se acha santo diante do Senhor. Se faz parte, derrubou o muro, judeus e gentios, é o povo santo de Deus. E esse sim deve guardar os mandamentos de Deus, puro, santo, justo e bom. Então, sabemos que desigrejado não existe, porque congregação é na sua casa, na casa do irmão, num galpão, onde for, onde tiver os irmãos reunidos, no nome do Senhor Jesus Cristo ali estará, para a glória de Deus. E devemos também, amados irmãos, esses irmãos que se afastaram desse templo devem congregar, mas não fiquem em casa sozinho. Sei que é muito bom assistir uma palavra no YouTube, é bom a gente estar sempre lendo as Escrituras do Senhor sozinhos, mas devemos também nos reunir como igreja, com os irmãos todos, amados irmãos. Quer que seja na sua casa, quer seja na casa do outro irmão, quer tudo isso é para a glória de Deus, que é para um ajudar o outro, amados irmãos, para a glória de Deus. Então, com isso eu termino esse estudo aqui maravilhoso sobre essa palavra desigrejar que não existe, porque congregação não só é na igreja, como na sua casa, em qualquer outro lugar, que os irmãos tiverem o intuito de se ajuntar para glorificar o nome do nosso Deus. Então, termino esse estudo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, meus irmãos. Não só veja os vídeos, não, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos com outros irmãos, para que a palavra de Deus, a verdadeira, santa, pura e boa, venha alcançar outros irmãos, que é tudo para a glória de Deus. Então, com isso eu termino o vídeo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.